Olá a todos, meu nome é Charles Adrianos, sou um dos sócios fundadores da Profit Factor e nesse vídeo de hoje vamos ensinar como instalar e configurar o Profit Renko, que é uma forma que vocês podem usar para Scalp. Muito bem, primeiramente vamos fazer a cópia do sistema. Vocês vão pegar o lugar onde que vocês têm gravado a versão que vocês vão baixar, vão entrar no MetaTrader, arquivo, abrir pasta de dados. Ao abrir a janela, vocês vão se direcionar ao MQL5 Expert. Eu vou pegar a versão original dele, copiar e vou dar um colar. Uma vez que aparecer aqui, ele está pronto para ser trabalhado. Posso fechar as duas janelas. Como vocês podem ver, ele não apareceu aqui na lista de Expert Advisor. Posso fazer duas coisas: saio do MetaTrader e entro de novo, ou clico com o botão direito aqui dentro de Expert Advisor e peço um atualizar. Apareceu aqui. Bem, antes da gente usar, eu quero deixar claro o seguinte: o sistema ele utiliza o que nós chamamos gráfico de Renko. O gráfico de Renko ele tenta filtrar ruídos de mercado. Ele é um gráfico totalmente diferenciado. Uma das características dele é que todas as barras do gráfico são do mesmo tamanho. Não existe gráficos de tamanho diferentes de barra no mesmo gráfico. É lógico que terão de tamanhos diferentes se eu configurá-los para ser de maneira diferente. Isso significa que um gráfico de Renko ele pode ter uma barra formada a cada 2 horas, a cada 5 minutos, a cada 30 segundos, ou até mesmo ter várias barras formadas em 1 segundo. Vai depender da volatilidade instantânea do mercado. Bem, como ele não usa o gráfico normal nosso de trabalho, eu tenho por costume, na minha versão que eu utilizo, eliminar a plotagem das barras no gráfico de trabalho. Para isso, eu vou pegar as propriedades do gráfico, vou em cores, tirando o primeiro plano, tirando a grade, tudo que diz barras, eu vou dizer que eu não quero plotar. Color None. Inclusive o gráfico de linha. Beleza. Com isso aqui, eu vou fazer desaparecer o meu gráfico de time frame. O gráfico está ali, porém, como eu não estou desenhando nada, ele não aparece. Com isso, eu vou simplesmente salvar o template com um nome qualquer, por exemplo, Profit Renko. Este Profit Renko vai ser o que eu vou carregar quando eu quiser colocar o sisteminha do Renko para poder trabalhar. Muito bem. Uma outra orientação agora. Sempre que rodarem o Profit Renko, como ele independe do time frame, a melhor opção que vocês têm é para rodar no gráfico de 1 minuto. Como o gráfico de Renko não existe no MetaTrader, nem no 4 e nem no 5, ele vai usar o histórico de barras que você tem para gerar o gráfico normal. E com isso pode acontecer que algumas formações do Renko elas estejam simuladas de maneira indevida. Não que são erradas, mas como não temos informações, a gente supõe que é daquela maneira. A partir do momento que o gráfico entrou e que ele está começando a trabalhar, o sisteminha, o gráfico se mantém fiel ao mercado. Bom, vamos acrescentar aqui a cópia, para a gente ver como vai funcionar. Detalhe, como todos os nossos sistemas, você tem que permitir a DLL. Se não permitir a DLL, aqui embaixo, o botão OK não aparece. Notem que agora ele apareceu. Eu tenho todos os meus parâmetros de entradas, que vamos conversar rapidamente com eles, mas eu quero mostrar o gráfico para vocês, então eu simplesmente vou dar um OK. O gráfico vai entrar para trabalho e temos que esperar uma cotação para o gráfico ser desenhado. Aqui está o desenho do gráfico. Então esse é o gráfico do Renko. Ele está com uma das características do gráfico do Renko, na qual eu vou explicar agora. Primeiramente eu vou mudar a configuração do meu gráfico do Renko para ficar mais fácil entendê-los. Eu já vou explicar por que eu faço essa configuração. Vou botar um 100 aqui
e vamos esperar o gráfico se redesenhar de novo. Para redesenhar ele tem que receber um ticket. Muito bem. O gráfico do Renko ele consiste no seguinte. Eu dei um tamanho do Renko para ele ter um certo número de caixas aqui com um certo tamanho, que no caso seriam 30 pontos. Pode ver que cada caixinha dessa, cada barrinha é 30 pontos, perdão, são 30 pontos. Só que nós temos algumas características. Nesse caso dessa configuração, ao terminar uma barra de alta, se eu andar 30 pontos para cima, ele cria mais uma barra. Assim vai ser sempre na direção da tendência já marcada pelo Renko. Note que a mesma coisa acontece quando é barra de baixa, a vermelha. A questão muda completamente quando eu vou fazer uma inversão. Notem que essa barra eu terminei lá em cima. Para ele formar uma vermelha, ele tem que voltar 30 e andar mais 30. Ou seja, se ele subir ou se ele ir na direção da última tendência do Renko, 30 pontos, nesse meu caso, ele forma uma nova barra do Renko. Se ele caminhar 30 pontos a partir do ponto final para baixo e depois mais 30, ou seja, 60 na direção contrária, ele forma uma barra invertida do Renko. Com isso nós temos que todas as oscilações, como vocês podem ver aqui, ó, no final, tudo que está acontecendo aqui, o gráfico de Renko não está contemplando. Consequentemente, os nossos indicadores plotados, eles também não vão contemplar essa modificação de preço, só quando se formar uma nova barra. Notem que aqui nós usamos 100% de variação do preço para uma nova barra e 100% a partir da origem para a inversão. Ou seja, aqui nós temos um ajuste de tendência e aqui nós temos uma reversão de tendência. Eu vou mudar esse gráfico do Renko. Eu vou dar o poder de que quando ele entrar numa tendência, seja mais fácil para ele se manter na tendência. Quando eu digo mais fácil se manter na tendência, significa que ele vai fazer mais barras naquela tendência do que no modo invertido. Para isso, eu vou editar as minhas propriedades e vou aonde eu configuro o Renko. Muito bem. Vamos falar sobre essa configuração agora, visto que, a princípio, você já deve ter entendido o que é o Renko. Eu estou com aquela caixa de 6 tickets. Como eu estou no mini índice, 6 vezes 5, 30. A minha caixa é de 30 pontos. O percentual de ajuste, que é a direção que eu estou caminhando na tendência, é de 100%. O de inversão também é de 100%. Por isso que ele se comporta daquela maneira. Agora vamos fazer o seguinte. Eu vou dar a probabilidade de uma tendência ser mais forte do que uma inversão. Eu vou diminuir e dizer que eu preciso 50% do valor da caixa para iniciar uma nova barra quando eu estou na direção da tendência. Notem que ele sempre começa uma barra no fim da anterior, desde que seja da mesma cor. Eu vou dar um OK. Vamos esperar ele redesenhar o mercado, que ele precisa mais uma cotação para isso, né? E o que aconteceu? Notem que meu gráfico ele ficou com um desenho completamente diferente. Com isso, eu vou estar interferindo no ruído no mesmo sentido e o indicador ele vai ter uma sensibilidade melhor na tendência. Por quê? Notem que quando eu estou 50% acima do ponto final na mesma direção da tendência, ele cria uma nova barra iniciando na metade da barra. Na metade por quê? Porque eu coloquei 50%. Se eu colocasse 25%, seria um quarto da barra. Com isso, a gente começa a verificar que nós podemos mudar o traçado. Lembre-se como estava o gráfico antes. A plotagem das barras estava completamente diferente. Consequentemente, o indicador também. Nós temos aqui, nesse ponto, que 50% a mais na direção da tendência forma uma nova barra. Mas eu preciso ainda os 100% para a barra contrária. Vamos mudar um pouco a plotagem e colocar uma quantidade menor. Vamos supor 25% na direção. Vamos esperar uma nova plotagem
Vamos verificar aqui como é que ele vai ficar. Veja, ele já mudou mais uma vez o modo como ele trabalha com as barras. Vejam que aumentaram-se o número de barras e os pontos de início de nova barra são de 1/4 do tamanho total da caixa. Agora, vamos passar automaticamente para mudar a inversão, para vocês verem o comportamento. Notem, aqui eu tenho só 3 no final. Olha o que vai acontecer. Eu vou modificar e vou colocar os mesmos 25%. Vamos dar a mesma condição da inversão. 25%. Muito bem. Ok. Ele vai remover o gráfico e vai calculá-lo de novo. Vamos esperar. Notem que agora o nosso gráfico está com plotagem completamente diferente. Podem ver que os indicadores eles têm um comportamento diferente neste ciclo. A otimização ela está em ajustar esses parâmetros de tamanho da caixa, tamanho da ajuste, tamanho de inversão. Tamanho da caixa em tickets ou em pontos. Eu gosto de usar muito em tickets porque é mais fácil de fazer o sistema trabalhar redondinho. E os ajustes também para verificar se eu dou mais prioridade a uma tendência do que a inversão dela. Ok, uma vez feito isso, nós temos que conhecer um pouco dos indicadores. Um desses indicadores é um indicador nosso conhecido do nosso sistema anterior, que é o Profit Line. Profit Line é o primeiro indicador, é esse que tem mais ajustes à tendência por causa do modo construtivo dele. E eu tenho uma segunda versão do Profit Line, que a princípio nós chamamos eles de Profit Trend. Esse Profit Trend ele tenta se adaptar através de um canal. Então, se ele está acima do canal, ele vai formar uma de alta. Se ele está abaixo do canal, uma de baixa. E se ele está dentro do canal, ele mantém a situação anterior. Ou seja, ele também tem aquela probabilidade de dar um certo lastro para o mercado se movimentar. A questão toda é que você não consegue plotar esses indicadores separados num gráfico. Eu poderia ter fornecido o indicador, o Profit Line, como vocês já têm, a maioria de vocês, né? E o Profit Trend em separado do sistema que nós estamos usando. Mas nenhuma das configurações que vocês utilizassem seria uma configuração boa para trabalho. Por quê? Porque eles plotam de maneira diferente. Plotam de maneira diferente porque as barras, que são as fontes de trabalho deles, são diferentes. O time frame, ela vai ter variáveis no tamanho da barra. O Renko, não. Os horários que começam e terminam as barras também são diferentes. Para você otimizar visualmente o sistema, você tem que plotar ele aqui e verificar o comportamento dos indicadores em relação às tendências que vocês montaram. Com isso, tem-se que você tem que tomar algum cuidado. Como você vai primeiro configurar, você não quer que o sistema abra posições durante a configuração. Para isso, você não vai permitir negociação automatizada. Você vai desligar essa caixinha. Aí você pode tranquilamente trabalhar com os parâmetros do indicador que estão nos finalmente. Tá? O Profit Trend, que é o segundo, ele tem dois parâmetros de sensibilidades. Tá? Um deles é em relação a como ele calcula o centro do canal e outra como ele varia o tamanho do canal. Pense em umas bandas de Bollinger. É parecido, mas não é aquilo ali, porque o cálculo é completamente diferente, tá? Então, através da volatilidade que ele vai obter e do meio que ele calcula o centro desse canal, é que ele vai dar os pontos de inversão. Você vai ter que fazer os testes. Bom, o Profit Line que você tem aqui em cima, você já vai tranquilamente verificar como ele funciona de versão anteriores. E nós temos agora os modos de trabalho. O sistema ele trabalha basicamente da seguinte maneira. Quando cruza um Profit A, que é o Profit Line, sobre o Profit B, ele entra vendendo, se cruzar de cima para baixo e comprando de baixo para cima. Porém, você pode fazer diferente. Você pode fazer ele trabalhar ao contrário. Lembrando que você pode estar trabalhando com scalper. Então, você vem aqui
modo A e modo B tipos de cruzamento, tá? Qual a barra de trabalho? A barra de trabalho é a 0, 1, 2, 3. O que são essas barras? A mais à direita é a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso são barras de atraso. Ele só entra após essas barras. É muito aconselhável vocês deixarem na barra 0 sempre. Mas a gente gosta de deixar um leque maior de oportunidades. Porque em alguns tipos de ativo pode ser que se você usar a barra 1 ou a barra 2, isso fique melhor. Nós temos também os métodos de controle de risco. Bom, em primeiro lugar, você vai escolher o tipo de objetivo. Se vai ser em tickets, pontos ou percentuais. Eu gosto muito de tickets. E você vai ter o risco A, o risco B e o risco C. O sistema ele foi projetado para se trabalhar, se você quiser, como um pseudo martingale. Como funciona? Sempre ele vai tentar entrar no risco A com o volume, o seu objetivo, o seu take profit, né? E seu stop loss. Stop loss e o take profit em relação ao objetivo. Volume seriam os contratos. Se ele ganhar nessa opção, se ficar positivo, quando ele entrar novamente, ele entra com o mesmo risco A. Quando ele perder no A, ele vai passar a valer o risco B. Então você pode decidir aumentar suas posições, aumentar, quem sabe, o take profit, ou fazer qualquer jogada nesse tipo. Perdendo no risco B, ele vai para o risco C. A partir do risco C, é sempre o risco C que vale. Então você tem que tomar cuidado que se você aumentar as suas posições, você pode estar comprometendo o seu balanço, a sua margem e coisas assim. Mas ele abre um desses por vez. Quando ele abre o risco B e o risco C, ele vai tentar primeiro de tudo recuperar o prejuízo e depois acrescentar o profit que você quer ganhar. Porém, como ele trabalha além dos stop loss e dos take profits com o modo de inversão, se eu estou comprado, já estou positivo, vamos supor que eu esteja no risco B, e eu fechar a minha posição estando positivo, eu posso reiniciar, porque eu tive um mínimo de lucro nesse meu ciclo. Vamos falar que o A é o início do ciclo, B, C, 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 C é a continuação do ciclo. Se ele tiver um lucro aí, mínimo, mesmo não sendo o lucro que eu programei e tiver em sim reiniciar, ele volta a trabalhar com o risco A. É muito importante vocês controlarem isso por causa do modo como eles vão trabalharem com sua margem, ok? Muito cuidado. Como você notou, aqui não existe realização parcial, pelo simples fato que nós não pensamos que esse sistema fosse ser trabalhado fora de um scalper. Você pode colocar fora do scalp tranquilamente, como você pode ver, ele se comportaria bem fora do scalp, mas o objetivo inicial do sistema foi para ter um scalper no day trading, ok? Muito bem. Quanto às caixas, você vai ter que fazer uma pesquisa e essa vai ser a parte mais crucial do sistema, que é determinar qual o real tamanho que eu preciso da caixa, qual é a melhor caixa que eu tenho para trabalhar em determinado ativo e qual o tipo de ajuste que eu tenho que dar para a tendência e contra a tendência em percentual. Por exemplo, eu usei uma caixa de 6, 25% para cima e 25% para baixo. Notem que esse tipo de informação vai fazer com que você tenha uma plotagem diferente. Se você der um ajuste de caixa muito pequeno, com percentuais pequenos, quando você está na tendência, eu não vejo problemas. Agora, no caso de uma inversão, isso pode gerar um inconveniente que eu vou falar agora. Eu tenho aqui no final da minha configuração dos objetivos gerais, barras para a entrada válida. Ora, pensem na seguinte situação. O mercado fica nervoso
e ele começa a disparar para um lado muito rápido. Vamos supor que ele estava descendo aqui, está em algum lugar aqui, e de repente ele disparou para cima. Pode acontecer que quando eu receber uma cotação do sistema e for calcular as barras do Renko, ele vai plotar várias barras de uma vez, 2, 3, 4, 5, 10, sei lá. Isso vai depender muito da configuração. E pode acontecer que, ao ocorrer esse problema, você pode perder o ponto do cruzamento. Por exemplo, vamos supor que o mercado ficou nervoso, você estava por aqui, o mercado ficou nervoso e fez 5 barras. 1, 2, 3, 4, 5. Você passou do cruzamento. Como ele respeita a barra que finha o cruzamento, ele teria que entrar nessa barra aqui, ó. Você perdeu ela. Porque embora ela tenha ocorrido, ela ocasionou mais de uma barrinha do Renko e pulou por cima do cruzamento. É aí onde é que entra o tempo de quantas barras são válidas. Como eu coloquei 2 aqui, significa que até 2 barras depois do cruzamento, eu considero ainda que eu posso entrar. Notem que eu estou levando em consideração a volatilidade instantânea do mercado que pode gerar mais barras. Isso pode ocorrer a seguinte situação: mesmo colocando mais barras, você corre o risco de um mercado muito nervoso de perder uma entrada. Então isso é uma coisa que pode acontecer. Aí você me diz: Charles, por que eu não coloco 20 barras? Bom, é simples. Porque se eu colocar 20 barras, eu entrar, sair no lucro, ele vai entrar de novo? Porque ele ainda está dentro daquelas 20 barras. Ele não vai considerar essa entrada que já houve como uma barra válida. Como eu disse, ele foi considerado para ser um scalper, e quanto mais entradas ele der como scalper, para ele melhor. Ok? Então, basicamente este é o sistema de funcionamento. Você vai colocar o sistema, planejar o seu tamanho de caixa do Renko, planejar o seu modo de inversão e o seu modo de ajuste, e uma vez que você tiver uma plotagem que você achar legal para as barras, você vai começar a otimizar o seu indicador para tentar ter o melhor tipo de tendência possível. Bom, espero que tenham gostado. Espero que consigam configurar o sistema da maneira que ele se torne mais confortável possível para vocês. E qualquer dúvida, por favor, entrem em contato que a gente dá as orientações necessárias para quem quiser. Obrigado a vocês e até a próxima.